E essas touradas aconteciam na parte central da cidade de Cuiabá, numa localidade chamada Campo do Ourique, nas proximidades de onde está atualmente a Câmara Municipal de Cuiabá. Ali era o famoso Campo do Ourique. Com certeza você já ouviu a música de Henrique e Claudinho, né? Do tempo do Campo do Ourique, quando a Pandogo busca pé o trique-trique, pintava o céu com brilhos de luz. É mais ou menos assim, né? Não lembro muito bem. Bom, deixa pra lá. Campo do Ourique, então, seria o local onde começaria esse movimento popular, a rusga, perfeito? Área central de Cuiabá. O objetivo aqui dos revoltosos era derrubar do poder o presidente da província de Mato Grosso, Antônio Corrêa da Costa. E também os exaltados tinham objetivos mais radicais, queriam a expulsão dos bicudos, queriam botar os portugueses para fora de Mato Grosso. Aí o que vai acontecer, pessoal? Nas vésperas da ocorrência da rusga, vai acontecer o afastamento do presidente da província. O Antônio Corrêa da Costa é afastado pelo Conselho de Poder, o Conselho da Província, afasta, e aí o Conselho da Província vai indicar João Poupino Caldas. Olha só o que vai acontecer. Antônio Corrêa da Costa é afastado do poder, certo? E aí o Conselho de Província. O que era o Conselho de Província aí, mestre Edenilson? Gente, o Conselho de Província era o órgão de poder que auxiliava o presidente de província no governo, perfeito? Era, vamos dizer assim, uma espécie de assembleia. Não era uma assembleia ainda. As assembleias legislativas só foram criadas exatamente no ano que ocorreu a rusga, 1834. No caso, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso só começou a atuar no ano seguinte, 1835. Então, por enquanto, não tem Assembleia. É o Conselho de Província destituiu o presidente da província de Mato Grosso e no lugar colocou João Poupino Caldas. João Poupino Caldas, este distinto senhor que está aqui aparecendo na lousa, Poupino Caldas, um líder moderado para exercer o cargo de presidente da província de Mato Grosso. Moçada, perceba bem aqui, ó. O Conselho de Província de Mato Grosso sabia que um movimento armado estava prestes a acontecer em Cuiabá. Então, quando é afastado o presidente da província e colocado em seu lugar um líder moderado, João Poupino Caldas, a estratégia era clara, pessoal. Era impedir a ocorrência desse movimento armado. João Poupino Caldas era o chefe das guardas nacionais aqui em Cuiabá. A Guarda Nacional estava sob os auspícios de Poupino Caldas. Então a estratégia das elites mato-grossenses aqui era impedir a ocorrência de um movimento armado. Então aqui nós vamos ter essa aliança aqui entre o João Poupino Caldas, líder moderado, com esse aqui é o bispo Dom José dos Reis, primeiro bispo de Cuiabá, pessoal. Primeiro bispo de Cuiabá, o bispo Dom José. Tem até aquela praça no centro de Cuiabá, é uma homenagem ao bispo. Primeiro bispo de Cuiabá, o bispo Dom José dos Reis, da Silva Reis, né? Então o que vai acontecer aqui, pessoal? Poupino Caldas e o bispo Dom José, inclusive, vão sair às ruas de Cuiabá tentando impedir que os rusguentos promovessem atos de violência pela cidade. Mas não vai dar muito certo esse negócio, não. Porque o movimento acabou eclodindo na madrugada de 30 de maio de 1834. Olha, 30 de maio de 1834, sob a liderança da Guarda Nacional. Olha só, está aqui a Guarda Nacional,
essa milícia criada durante o período regencial, foi criada 3 anos antes, 1831. Então quem lidera a rusga é a Guarda Nacional, que toma o quartel das guardas municipais, ou seja, as duas instituições militares de Cuiabá ficaram nas mãos dos revoltosos, dos rusguentos. E as camadas populares aí, professor? Como é que foi a participação das camadas populares? Os indivíduos das camadas subalternas, como é que se envolveram diretamente? Eles vão aproveitar o contexto de turbulência política, de instabilidade, para promover o arrombamento das casas comerciais, fazendo saques, roubos e promovendo alguns assassinatos dos bicudos. Os bicudos eram os portugueses residentes em Cuiabá e cercanias, que via de regra dedicavam-se ao comércio. Olha só o que aconteceu, pessoal. É isso aí que aconteceu, veja só. A população local, no caso aí, as populações mais pobres, né, as camadas populares, vão se revoltar contra os portugueses. Vão arrombar as casas de comércio, vão atacar os portugueses e alguns deles, inclusive, vão ser mortos. Olha só esta tela bem interessante, produzida pelo arquiteto cuiabano Moacir Freitas, que é membro do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, sobre a rusga. Ele mostra que a ação da Guarda Nacional, inclusive, olha só, invadindo aqui, essa aqui é uma casa de comércio, este aqui é um indivíduo português, olha o bigodão dele aqui, olha só, todo assustado, até o gatinho tá assustado, não é? Até o gatinho que devia estar dormindo aí sobre um saco de farinha, né? Já saiu vazado aqui. Então isso está mostrando o caráter violento da rusga, que teve como alvo principal, evidentemente, os portugueses. Por essa razão que a rusga é considerada um movimento nativista. Um movimento nativista. Inclusive, pessoal, temos alguns historiadores que vão defender a ideia de que a rusga acabou sendo prejudicial para os caminhos da província, para os destinos da província de Mato Grosso. Por que razão, professor? Porque, olha só, gente, essa violência toda que se voltou contra os portugueses acabou fazendo com que muitos desses elementos que estavam aqui residindo em Cuiabá e dedicando-se ao comércio, ó, fossem embora, picassem a mula, literalmente, vazassem de Cuiabá e levassem, logicamente, levassem suas economias. Então há uma evasão de divisas que foi prejudicial. Muitos historiadores defendem isso, que esse movimento com esse caráter violento que se voltou contra os portugueses acabou prejudicando a própria economia de Mato Grosso aí em meados do século XIX. Aqui estão algumas das características da rusga. Anota aí no seu caderninho. Vamos lá? É uma luta política entre as camadas dominantes. Esse é um ponto pacífico, hein? Você não pode esquecer disso. Lembra muito bem que a rusga foi um movimento de caráter elitista, marcando uma disputa pelo poder. De um lado, a sociedade dos zelosos da independência, de outro lado, a sociedade filantrópica. Na verdade, olha só, você tem aqui progressistas e regressistas, que também eram chamados de caramurus, beleza? O poder político estava nas mãos dos caramurus. Então, são os progressistas que desejavam chegar ao poder. Então, o primeiro ponto aqui é uma luta política envolvendo as camadas dominantes. É uma revolta que vai se voltar contra os comerciantes estrangeiros, notadamente os portugueses, os proprietários das casas de comércio aqui em Cuiabá. Outra característica importante, olha só, a rusga não promoveu alterações na estrutura social ou econômica da província, é apenas uma mudança política. Beleza? E temos aqui uma violência, outro caráter importante, eu vou até assinalar. Outro caráter importante da rusga é a ocorrência de atos de violência. Essa violência, pessoal, se voltou contra
os portugueses ricos da região. Olha só, alguns deles, inclusive, foram assassinados. Professor, tio Hélio, diz para mim aí, a rusga se limitou a Cuiabá? Não, a rusga aconteceu em Cuiabá e cercanias, ou seja, Chapada, Poconé e Rio Abaixo, atual Santo Antônio de Leverger. O controle dessa revolta foi feita por Antônio Pedro de Alencastro. Vamos lá, vamos entender aqui, ó. Quem vai fazer a repressão, vamos lá, a repressão da rusga. A repressão da rusga vai acontecer no governo de Antônio Pedro de Alencastro, que foi nomeado pelas regências, ou seja, ele recebeu a incumbência de governar a província de Mato Grosso lá do Rio de Janeiro, perfeito? Ele vem com a missão de acabar com a bagunça, pessoal, colocar a ordem aí no puleiro, beleza? Então, olha só, Antônio Pedro de Alencastro vem para cá já com o objetivo de promover uma rigorosa investigação sobre esses atos, inclusive atos de violência, inclusive alguns assassinatos, promover então o julgamento dos culpados. Então ele vai fazer uma repressão contra as principais lideranças da rusga. Olha aí, ó, repressão às lideranças do movimento. Detalhe importante é que o próprio João Poupino Caldas, que era um líder moderado, chefe da Guarda Nacional em Cuiabá, ele vai auxiliar. Então, olha só, Poupino Caldas, o nosso bom e velho Poupino Caldas, vai auxiliar, não é? Vai auxiliar Antônio Pedro de Alencastro na repressão às lideranças do movimento, não é? João Poupino Caldas fez uma espécie de delação premiada, para a gente usar aqui um termo que está muito em voga na atualidade, não é? Então ele faz uma espécie de delação premiada, entregando então a ficha, a capivara inteira de todo mundo que estava participando do movimento. Então alguns presos, outros são remetidos para o Rio de Janeiro para serem julgados, né? E o nosso amiguinho nosso amiguinho João Poupino Caldas, ele percebendo que a situação não estava muito boa para ele aqui em Cuiabá, afinal de contas ele havia entregado aí, ele havia caguetado os irmãos aí, vamos dizer assim, né? Resolve então que deveria deixar Cuiabá, 1837. Só que antes dele se pirulitar de Cuiabá, não deu tempo, né? Antes disso acontecer, ele acabou sendo assassinado com uma bala de prata, dizem os cronistas da época, né? Uma bala de prata usada para matar lobisomem? Não, usada para matar traidores. Tudo bem? Então tá aqui, ó. Poupino Caldas é assassinado em 1837, quando se preparava para deixar a cidade de Cuiabá. Oh, não deu tempo, né? Não deu tempo, foi pro book antes da hora. Beleza, então, pessoal, vamos então agora conciliar a teoria com a prática. Vamos perceber aqui como é que a banca pode perguntar para você no dia do seu concurso sobre a rusga. Então a gente vai fazer agora algumas questõezinhas da hora, hein? Pessoal, a primeira questão aqui, esta aqui foi elaborada pela Fundação Getúlio Vargas. Vamos conferir? Após a abdicação de Dom Pedro I e a instalação do governo regencial, o cenário político do Brasil independente estava polarizado entre os setores que disputavam o poder entre si. Na província de Mato Grosso, esta contenda culmina no conflito chamado Rusga, em 1834. Assinale a alternativa que descreve corretamente um aspecto da rusga. Então vamos lá? Pessoal, vamos reler aqui o enunciado da questão? Então ele fala aqui, ó, ele já apresenta para você um contexto nacional.
abdicação de Dom Pedro I, ele fala aqui, ó, instalação do governo regencial. O cenário político do Brasil independente estava polarizado. Uma disputa, olha só, cenário político polarizado, uma disputa entre os grupos dominantes. E aqui em Mato Grosso, essa mesma disputa, o reflexo do que acontecia no cenário nacional, acabou culminando para a ocorrência de um movimento chamado Rusga no ano de 1834. Percebeu como o enunciado apresentou todo um contexto histórico desse movimento para você? E aí vem o comando da questão, que é muito importante que você esteja atento a ele. Vamos ler novamente? Assinale a alternativa que descreve corretamente. Então ele quer uma característica da rusga, pessoal, um aspecto particular da rusga cuiabana. Vamos conferir? Alternativa A. O conflito foi polarizado entre dois grupos políticos. Os liberais, da Sociedade dos Zelosos da Independência, e os conservadores. Opa, beleza, gente. Olha só, o antagonismo entre dois grupos políticos rivais, dois grupos que se digladiavam pelo poder político, o poder que estava nas mãos dos caramurus, os conservadores, e os liberais que estavam aglutinados em torno da Sociedade dos Zelosos, que almejavam tomar o poder. Então essa é uma característica, beleza, da rusga. Vamos conferir as demais alternativas? Alternativa B. Os conservadores almejavam tomar o poder da província e expulsar os portugueses e outros estrangeiros chamados de adotivos. Olha só, presta atenção. Essa afirmativa está incorreta por que razão? Olha só, por causa dessa palavrinha aqui, pessoal. Conservadores. Na verdade, não eram os conservadores que queriam isso. Quem queria isso aqui, ó? Na verdade, quem desejava isso eram os liberais. Os liberais, subdivididos em duas facções. Lembra? Os moderados e os exaltados. Ah, professor, então quer dizer que os conservadores eram favoráveis aos portugueses e outros estrangeiros, chamados de adotivos, que controlavam o comércio local? Sim, que era contra os portugueses e demais estrangeiros eram os liberais que queriam chegar ao poder, amiguinhos. Legal? Então essa tá errada por isso aí, ó. Tem que prestar atenção, senão vai lá, assinala errado e acaba perdendo uma questão fácil, não pode dar bobeira. Letra C, os rusguentos conquistaram a autonomia provincial ao expulsar o governante português e eleger um novo presidente, que formou um governo provisório republicano. Que mentira, que lorota boa. Pessoal, nada disso, gente. Lembra que eu falei que a rusga não promoveu nenhuma alteração social, econômica ou política. Não teve mudança no regime político. Para com isso. Não teve mudança. Até porque a própria regência nomeou um governante para vir reprimir esse movimento aqui em Cuiabá. Perfeito? Letra C está errada também. Letra D. Os liberais apoiavam o regresso de Dom Pedro I e defendiam a forma de governo monarquista para a província, em sintonia com os interesses da elite portuguesa. Não, gente. Na verdade, não são os liberais que defendiam isso. Não. Quem defendia isso eram os chamados caramurus. Os caramurus, ou aí, moçadinha, conservadores portugueses, estabelecidos aqui em Cuiabá. Esses, sim, eram chamados de regressistas. Eram chamados de restauradores também. Restauradores. Por que restauradores? Porque eles defendiam a volta de
Dom Pedro I. Dom Pedro I tinha abdicado ao trono brasileiro em 7 de abril de 1831 e foi embora para Portugal. Os portugueses estabelecidos aqui no Brasil, chamados restauradores, queriam que ele voltasse para o Brasil, tá? Então aqui está errada essa afirmação, porque fala que os liberais não queriam que Dom Pedro voltasse, não, muito pelo contrário. Os liberais defendiam maior autonomia provincial. E a letra E diz que a Rusga foi um movimento revolucionário que lutou pela independência do Brasil e se inspirou no modelo republicano vigente na América Latina. Que é isso? Gente, para com a Rusga foi um movimento de caráter político e social que marca uma disputa pelo poder político aqui na província de Mato Grosso, mas ela não tem nada disso, aqui não podemos dizer que é um movimento que visava a independência. O Brasil já era independente, desde 1822 o Brasil já era um estado independente, ok? Então a única alternativa correta aqui é a letra A, pessoal, alternativa A, que é a alternativa correta. Vamos para a próxima questão aqui, olha só, já chegou aí. Quanto à Rusga, revolta que se desenvolveu em Mato Grosso durante a regência, pode-se afirmar. Então vamos lá. Questãozinha direta, hein? Direta e reta, já fala para você, ó. Em relação à Rusga, a Rusga foi um movimento que aconteceu em Mato Grosso no ano de 1834, contexto histórico do período regencial. O que pode se afirmar sobre a Rusga? Vamos lá? Alternativa A. Foi composta majoritariamente pelos caramurus, grupo político que desejava o retorno de Dom Pedro I e a volta do Brasil à condição de colônia. Olha só, gente, quem é que liderou a Rusga? Qual é o grupo político que liderou a Rusga? Você lembra? Ah, professor, eu lembro. Foram os liberais, que estavam em duas alas, moderados e exaltados. Esses são os líderes. Tudo bem? Então vamos lá. Liderança da Rusga. Pessoal, não se esqueça, a liderança da Rusga foi exercida pela chamada Sociedade dos Zelosos da Independência. Lembra disso? Eu falei na aula, tá lembrado? Tô lembrado, professor. Independência. Vamos colocar direitinho aqui, professor. Independência. Agora sim. Muito bem. Olha só. Gente, quando ele diz aqui que a Rusga foi composta majoritariamente, não. Quem que é a composição majoritária da Rusga? São os liberais. Os liberais. Liberais moderados e liberais exaltados. Ah, agora sim. Não foram então os caramurus, professor? Não. A Rusga se voltou contra eles. Tá errado então a letra A. Já eliminamos uma. Vamos para a próxima então. Vamos lá. Letra B. Diz que havia uma forte articulação dos revoltosos com movimentos semelhantes que se desenvolviam no Pará, na Bahia e no Rio Grande do Sul. Gente, eu falei para vocês que durante o período regencial, que foi bastante turbulento, foi bastante agitado, ocorreram inúmeras revoltas pelo Brasil. Cabanagem no Pará, de 1835 a 1840. Balaiada no Maranhão, de 1838 a 1841. Sabinada na Bahia, de 1837, 1838. Tem a Revolta dos Malês, que foi uma revolta de escravos de origem muçulmana lá em Salvador, no ano de 1835. E a principal das revoltas?
A Revolução Farroupilha, que aconteceu entre 1835 e 1845, a mais longa revolta da história do Brasil. Percebeu? Todas essas revoltas de maior relevo no cenário político nacional, aconteceram pós-Rusga. Perfeito? A Rusga é um dos primeiros movimentos rebeldes ocorridos no Brasil no contexto do agitado período regencial. Foi em 1834, gente. Então é claro, por ser um movimento aí embrionário, um dos primeiros movimentos, nas primeiras revoltas que aconteceram no Brasil, claro, não teve articulação nenhuma com outros movimentos. Afirmação incorreta também. Letra C, pessoal. Foi um movimento popular, tendo sido plural em suas reivindicações, como a defesa da abolição da escravatura. Gente, os rusguentos queriam tomar o poder para acabar definitivamente com a escravidão aqui em Mato Grosso? Negatoff, até porque, lembra, o comando da Rusga estava nas mãos de elites, grupos de elites. Claro que eles não queriam perder seus privilégios e seu patrimônio, sobretudo. Então, também está errado, não tem nada disso aqui de abolição, nada disso. Lembra também que eu falei que a Rusga não trouxe alterações sociais e econômicas para a província de Mato Grosso. D. Os liberais radicais, liderados por Poupino Caldas, desejavam com a Rusga expulsar da província e exterminar o poder dos grandes comerciantes, proprietários de terras e de escravos. Errado, pessoal. Errado. Nada disso. Os liberais radicais, a ala radical, que era chamado de exaltados. Exaltados. Eram grupos ligados a setores medianos da sociedade cuiabana. João Poupino Caldas, este personagem em destaque, era um líder moderado. Líder moderado. Desejava apenas a conquista do poder político. Não queria nada disso aqui, ó. Expulsar das províncias, da província de Mato Grosso, os portugueses e demais estrangeiros. Tá errado também. Então, por exclusão, só sobrou uma, né, moçada? Letra E. Foi organizada pela Sociedade dos Zelosos da Independência, composta por elementos da burocracia, da elite burocrática, profissionais liberais e componentes da Guarda Nacional. Ah, maravilha! A alternativa correta, a letra E de Edenilson. Tá aí para você, tá na lousa. Próxima questão, assinale os fragmentos. Aliás, analise. Analise os fragmentos a seguir. Vamos lá, conferir essa questão que foi elaborada pela FGV para o concurso da DPE Mato Grosso. Olha só, primeira afirmação aqui, o primeiro fragmento. Afirmação número 1. Movimento político e social ocorrido em 1834 na província de Mato Grosso, tendo origem na disputa pelo poder entre os liberais e os conservadores. Esta disputa transformou-se em conflito após a revolta que colocou no governo interino da província o coronel João Poupino Caldas, considerado um defensor dos interesses dos brasileiros. Essa é a Rusga. Vamos ver a próxima. O próximo fragmento. Afirmação 2. Luta política entre as oligarquias nortistas e sulistas na condução política do estado de Mato Grosso em torno
das lideranças do Partido Republicano Conservador e do Partido Republicano Mato-Grossense, resultando em intervenção do governo federal em 1917, durante a presidência de Venceslau Braz. Gente, esses dois fragmentos dizem respeito a dois acontecimentos da história de Mato Grosso. Um do período imperial, do chamado período das regências do Brasil. Este primeiro aqui, fragmento, diz respeito a rusga. Falou da característica ou das características da rusga. O segundo fragmento, por sua vez, fala sobre uma disputa política ocorrida em Mato Grosso no contexto da Primeira República. Um movimento chamado de Caetanada, que evidentemente não foi tema estudado na nossa aula hoje aqui, tudo bem? Mas que será analisado em aulas posteriores. Fica tranquilo. Vamos conferir aqui. Os fragmentos acima descrevem, respectivamente, os seguintes episódios da história mato-grossense. Letra A, Coluna Prestes e Rusga. Letra B, Balaiada e Tanque Novo. Letra C, Farroupilhas e Sabinada. Letra D, Cabanagem e Tenentismo. E letra E, Rusga e Caetanada. Evidentemente, você já matou essa, né? A alternativa correta, letra E, Rusga e Caetanada. Portanto, os movimentos políticos ocorridos ao longo da história de Mato Grosso. Maravilha então, pessoal. É o seguinte, hein? Quanto mais você faz, mais longe você vai. É isso aí. Quanto mais você se prepara, quanto mais você se empenha, se dedica, mergulha fundo no conteúdo e procura se preparar de forma condizente, mais competitivo você fica, hein? Melhor você fica para concorrer a essa vaga tão importante na sua vida, para você se tornar um servidor público. E nós aqui do LAC Concursos estamos aqui para ajudar você. Afinal de contas, a sua vitória é também a nossa vitória. Vamos juntos até a aprovação. Um grande abraço a todos, bons estudos e cuide-se bem. Clique lá